Minhas irmãs e meus irmãos dos dois planos, que a paz do divino amigo Jesus possa estar nos nossos corações e mentes hoje e por toda a eternidade. Me desculpem aí, eu não sei se a voz hoje está meio complicada, mas eu tenho a impressão que a gente vai tentar aqui falar e vamos ver se chega do lado aí. Principalmente as pessoas das últimas fileiras, conseguem me ouvir? Caminhemos, pois. A obra em estudo faz parte da coleção Fonte Viva, obra essa que Emmanuel buscou, fazendo a citação de alguns trechos evangélicos e colocando na visão dele, Emmanuel, aquilo que seria a síntese, a essência do seu ensinamento, ou do ensinamento do Cristo. Lembrando sempre que esse livro veio a lume na primeira edição no ano de 1948 e buscava então, de forma muito simples, em trechos pequenos, fazer com que nós tivéssemos um aprofundamento daquilo que Emmanuel queria nos trazer, sem se dissociar, sem se distanciar das obras da codificação kardeciana. E o trecho que ele escolheu foi o Evangelho de Lucas, lá no seu capítulo 15, no versículo 1. E é interessante que a gente faça aqui só uma pequena retrospectiva histórica, porque Lucas tinha também um irmão de nome Tiago, maior, que também foi apóstolo do Cristo. E ambos os filhos de Zebedeu tinham como ofícios a pesca. João era principalmente um grande tecelão, ele consertava aquelas redes de pesca. Por isso a grande apologia quando ele estava juntamente com Pedro para ser convidado para ser pescador de homens. O seu apostolado começa lá quando ele tinha aproximados 24 anos de idade e conseguiu, através da sua simplicidade, ter por parte do mestre uma determinada predileção, até por ser chamado pelo próprio Cristo de discípulo muito amado. Mas ele busca, através da sua escrita, do último dos evangelhos, da codificação do Novo Testamento, e através do Apocalipse, fazer então um chamamento à vivência do Cristo, né, ao tempo em que teve com o Mestre, e acima de tudo busca também fazer com que o amor ensinado pelo Cristo ele tivesse a capacidade de fazer com que a humanidade pudesse entender esse aspecto. Inclusive, sendo o Apocalipse um livro difícil, né, que ele escreveu lá na ilha de Patmos, basicamente um livro altamente inspirado e mediunicamente ditado, e ele tinha um sofrimento muito grande ao escrever o Apocalipse, porque ele sentia, acima de tudo, que aquele amor que ele tinha presenciado na pessoa do Cristo não teve, pela humanidade até então, aquela necessária observação. Daí, esses sofrimentos que ele divisou no Apocalipse, desse final, aspas, dos tempos, que seria nada mais do que a consumação daquilo que o Cristo dizia, que aqueles que não tiveram a capacidade mínima de adequação da sua vida aos ensinamentos dele, o Cristo, seriam então aquelas criaturas que haveriam de ser banidos para esses locais, ou esses mundos, em que o pranto e ranger de dentes seria um quadro tímido para falar do sofrimento a ser experimentado por essas criaturas. Mas especificamente sobre esse
essa citação do Evangelho de João, do capítulo 15, a gente também faz uma correlação muito interessante, porque no prolegômenos, ou na parte inicial do livro dos Espíritos, a espiritualidade ditou ao nosso Kardec o seguinte: porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Eles desenharam nada mais do que uma cepa, é um ramo, como se fosse um pedaço de uma parreira de vinho, de uva, e nessa parreira algumas folhas e um cacho de uvas. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, para que ela seja o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma, o espírito ligado à matéria, é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o corpo, só mediante o trabalho é que o corpo e o espírito adquirem conhecimentos. Isso então na parte inicial, que Kardec foi instruído pelos Espíritos a falar daquilo que foi, porque essa citação do capítulo 15, ela foi dita aos discípulos na noite que antecedeu a crucificação do Cristo. E ele coloca-se então, depois desses 3 anos de apostolado, de vida pública, de uma forma bem chamativa e dando a conceituação do que naquela época a comunidade judaica tinha pela videira, porque a videira, na realidade, ela é considerada uma fruta, um fruto sagrado, um ramo sagrado, porque aqueles que vivessem sob ela, ou seja, abaixo dela, seriam, além de protegidos, também seriam abençoados, né? Então, tanto as folhas como os bagos, ou os cachos de uva, seria essa conceituação. E, acima de tudo, depois da explicação em que o Cristo falou na última ceia do pão e do vinho, ele dá, àquela época, já um chamamento, porque ele derramaria a seiva, né, que é o próprio sangue, que tem a cor do vinho, em prol da humanidade. Então, naquele momento, ele buscava nos dar essa conceituação. E o interessante, né, que aí Kardec, depois dessa introdução, colocando essa videira, né, e que o Cristo falou que ele era essa videira, o seu pai era o cuidador, né, e que nós, que tivéssemos ligados a eles como ramos ou como bagos, haveríamos de ter essa, aspas, vida eterna, porque ele seria o sustentáculo de todas as forças possíveis para a nossa sobrevivência por toda a eternidade. E o interessante que nessa conceituação, ou nessa linha de raciocínio que Emmanuel nos traz a respeito dessa videira, o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação, ele tem 3 momentos bem marcantes que a gente consegue entender. E eu depois vou fazer, na conclusão, eu vou trazer uma imagem trazida por... Trazida é um pleonasmo, né? Vou trazer então uma mensagem do Francisco Cândido Xavier, onde ele faz, acima de tudo, um pouco dessa síntese. Então, na primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, através do Espírito de Verdade, o que é Deus? E a gente entende, né, que por mais que nós queiramos fazer a contextualização da divindade, e isso está bem explícito no texto do nosso irmão Emmanuel, que o nosso irmão Jovandir nos trouxe, que a nossa pequenez espiritual ainda não nos dá a possibilidade
de entender o que é essa inteligência suprema, o que é esse Criador incriado e causa primeira de todas as coisas. Existe uma leitura muito interessante de uma obra chamada Senda Redentora, do médico e médium espírita chamado Gilson Freire, lá das Minas Gerais. Nesse livro, ele tinha, Gilson Freire, só para a gente entender quem é esse médium, ele foi, ou é, talvez, um dos grandes estudiosos da obra de Pietro Ubaldi, que, segundo vários médiums espiritistas, teria sido a reencarnação de Pedro, o apóstolo. E uma das maiores obras de Pietro Ubaldi chama-se A Grande Síntese, que é um livro que eu não diria que é um dos mais fáceis de ler, pela sua complexidade. E ele faz, nesse livro, através de uma equação, a representação de Deus. Eu sempre fui muito ruim de química e física, então é difícil para mim, né? E aí o Gilson Freire pega num capítulo desse livro chamado Senda Redentora e nos dá uma colher de chá falando sobre, no entendimento mediano, para a gente entender o que significa esse Criador incriado. Porque por mais que a nossa concepção humana, por mais que esse entendimento mediano de hoje, ainda ficamos muito distantes de entender como é que isso pôde se dar, se deu. Só, logicamente, depois que nós chegarmos como espíritos realmente evoluídos, que nós teremos uma capacidade de entender. Mas o Gilson Freire, em umas palavras bem mais fáceis de entender, ele diz sobre o amor de Deus, nos falando um pouco da teoria dos anjos caídos, dizendo que a humanidade terrestre, em linhas gerais, vivia em algum local muito interessante, e que era esse local, e aqueles que gostarem do tema, depois vide o livro Os Exilados de Capela, esse local ao que o escritor faz referência. A dor, como nós experimentamos na Terra, ela tinha uma intensidade bem menor e todos os outros benefícios. Mas aquilo, para aquelas humanidades que habitavam, ficou meio monótono. E eles então contestaram o Criador, através, logicamente, de espíritos que tinham a capacidade de fazê-lo, querendo, aspas, mais emoção. E aí, o Criador, pelo amor que tem pela humanidade, criada por Ele próprio, fez, no tempo chamado eternidade, um apêndice, ou seja, fez uma bolsa nesse tempo, e criou 2 instrumentos interessantes para auxiliar essa humanidade em retornar para Ele, para Deus. E esses 2 instrumentos foi a matéria, como nós conhecemos, e o tempo, como nós conhecemos, fazendo com que a perecividade, ou seja, a vida curta da matéria, dentro do nosso entendimento de vida terrestre, pudesse ter essas renovações constantes até que nós tivéssemos a capacidade de retornar, então, para o nosso Pai Celestial. Então, lá desde a primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec já tem, da espiritualidade maior, uma orientação a respeito do que é esse ser, que é o Criador incriado, suprema causa de tudo que existe. Nessa corrente de pensamento, na questão 625 do Livro dos Espíritos, que fala sobre os caracteres da perfeição, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade qual seria o modelo ou guia que Deus permitiu à humanidade ter
para nos guiar até Ele. E é uma resposta lacônica: vide Jesus. Ora, quando você começa a ver nesse entendimento que na concepção crística, fazendo propaganda da nossa livraria, para o pessoal ir lá depois lá comprar um livrinho bom, né? Tem o livro do nosso irmão X, depois identificado como Humberto de Campos. Tem Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que fala sobre uma reunião crística com os seus, aspas, ministros ou discípulos, num plano espiritual, falando sobre o projeto para a humanidade, e especificamente para o planeta Terra, e mais especificamente ainda para o nosso país, para o nosso Brasil. E o interessante é que ele, Cristo, mesmo tendo enviado seus mensageiros, aqueles que os precederam, que tentaram, né, desde a possibilidade de fazer com que nós tivéssemos o entendimento do Deus único, que basicamente originou-se lá no Antigo Egito com Moisés, né, e até outros tantos profetas que vieram trazer esse novo projeto, né, que Deus tem para a humanidade, que o Cristo colocou sobre os seus ombros, tendo a necessidade de fazer com que a sua vida física tivesse que ser o testemunho desse grande pacto que Deus fez com a humanidade, porque Ele demonstrou através do Cristo, que é um dos mais iluminados do seu Filho, ser realmente o guia e modelo que vai fazer com que nós tenhamos a capacidade de retornar depois desses muitos equívocos das vidas sucessivas, em que o orgulho e o egoísmo ainda nos freia aquela possibilidade dessa vivência que nós todos queremos, que é a vivência na paz e harmonia. Mas na questão 1019 do Livro dos Espíritos, que é a última questão, o fechamento é interessantíssimo. Eu digo interessantíssimo porque quando no entendimento de São Luís, é-lhe feita a pergunta se nós teríamos, se o mundo, né, se livraria do mal. E nessa pergunta, o mais interessante é que ele busca exatamente a essência daquilo que Kardec começou a absorver do Espírito de Verdade, que é falando sobre a divindade, falando sobre o modelo Cristo Jesus, e falando sobre tudo que essa doutrina do Consolador prometido, que seria o cumprimento da promessa crística, ela nos daria em entendendo aquilo que eles, espíritos, estariam nos trazendo, a possibilidade de fazer essa tão sonhada e necessária reforma íntima que nós tanto carecemos. E lá São Luís fala que para essa implantação do reino do bem, a vivência fora do amor e da justiça e da fé e da boa vontade, nós não teríamos a possibilidade da vivência. E o mais interessante disso é que a citação dele tem tudo a ver com o apóstolo João. A citação final, que dá o desfecho do Livro dos Espíritos, antes da conclusão, das perguntas e respostas, ela dá exatamente o desfecho do Evangelho de João e o chamamento para o outro escrito, que é o Apocalipse, que ele fala dessa terra nova. Porque ele busca, acima de tudo, dizer que, olha, o projeto de Deus para a humanidade terrestre, ele foi estabelecido e se cumprirá independentemente da nossa vontade. Porque tudo na humanidade caminha para a evolução. Embora nós ainda não entendamos que essa pressa deve ser nossa, porque nesses ciclos de renovação constante da obra de Deus, nós sabemos
que a tão sonhada terra de regeneração que se avizinha, ou que já está aí, digamos assim, no seu alvorecer, ele passa necessariamente pela preparação do nosso mundo para o mundo de fraternidade, para o mundo de amor. E aí, se nós não banirmos o egoísmo e a vaidade, nós não teremos a capacidade de participar dessa psicosfera nova. Então, São Luís traz de uma forma muito tranquila essa mensagem, nos dando um entendimento, sim. E olha, nós estamos falando de uma obra, né, que veio a lume em 1857. E ele afirmava categoricamente que essa renovação da Terra, necessária, que é dentro da programação divina, teria que ter, acima de tudo, o compromisso dos seus habitantes para que ela pudesse ser definitivamente implantada. Porque, e aí a gente começa a fazer uma avaliação dos dias atuais, em que muitos de nós, né, nos sintonizamos com algumas faixas vibratórias, porque tudo é energia, que nos fazem, às vezes, desacreditar do ser humano. Ou, refazendo a citação, às vezes você, pela sua incredulidade, a falta de vivência nesse amor ditado pelo Cristo, você não acredita que alguns seres que têm características humanas, mas têm atos totalmente distintos das pessoas que raciocinam. Vide as atrocidades, as mortes, os assassínios e tantas outras coisas. Mas que é necessário, porque vai exatamente ao encontro do pensamento crístico. É necessário que venha o escândalo. Mas ai daquele que for o motivo do escândalo. E nesse momento, reparem que a citação crística ela é tão interessante, porque nos dá o exato sentido que o Cristo jamais compactuou com o pecado. Mas em todos os seus ensinamentos, ele deixa bem claro que ele jamais desistirá dos pecadores. Todos os seus ensinamentos se baseiam realmente na prática desmedida do amor, no chamamento constante à prática do perdão. Então, como nós falamos que esse mundo novo de regeneração que está às nossas portas, ele necessita, ele carece de que nós, pessoalmente, façamos a nossa preparação para esse mundo novo. Porque essa essência divina que está dentro de cada um de nós fomos desde a nossa criação como espíritos simples e ignorantes, fadados à evolução. Fadados a sermos luzes. Fadados a sermos uma suprema essência de amor. Agora a prece é de cada um de nós. E a evolução não dá saltos. E essa evolução espiritual, talvez esse seja um dos maiores benefícios que nós temos. Ela pode até ser feita na coletividade, mas respeitada a individualidade. Nós podemos até participar dessa mesma congregação, dessa mesma casa espírita chamada Sebastião Marte. Nós podemos até ter o Lar Maria de Madalena, que é a possibilidade maior que a gente tem de exercitar os ensinamentos crísticos aqui, mas só por virmos aqui assistir uma palestra, de ler um livro.
Se nós não atendermos ao chamamento crítico de que a fé sem obras é morta, nós talvez façamos coro com aquelas pessoas que vão chegar no plano espiritual dizendo: ah, se eu soubesse. No nosso caso, já não cola mais, né? Porque nós já sabemos. Porque o chamamento ao exercício da mensagem crística, para nós, principalmente para nós os espíritas, ela já está aí há algumas encarnações, há alguns séculos, para não falar aí quase um milênio, nós já estamos aí calejados, os nossos ouvidos estão calejados, fazendo aqui uma figura de linguagem, de ter essa orientação e de ter aqui esses chamamentos. E ainda, fazendo essa analogia, né, ao que o João significou e significa dentro da obra crística, ele, por ser chamado discípulo muito amado, ele teve, talvez, e aí a gente abre aqui um parêntese para entender a magnitude, ou pelo menos para dar uma palhinha do entendimento da magnitude dessa figura chamada Jesus Cristo. Porque se ele tivesse escolhido para ser, dentre os seus 12, as pessoas advindas dos planos maiores, com a evolução espiritual dele, nós estaríamos até hoje sem entender a sua doutrina de amor. Então ele pegou pessoas que tinham, logicamente, virtudes muito grandes, mas que tinham, acima de tudo, imperfeições muito grandes. Nós nos recordemos que nesse dia, né, em que ele falou sobre essa videira, os ensinamentos trazidos pelo Cristo naquela noite, por si só, que vários evangelistas trouxeram, já seria, digamos assim, material farto para estudos e conversão da humanidade inteira. Quando ele lavou os pés do seu discípulo, o Pedro: não, peraí, senhor, o meu não, calma aí, você é o senhor, eu sou. Calma, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Por quê? Volto a dizer, ele nunca compactuou com o pecado, mas ele nunca desistiu dos pecadores. E talvez João tenha sido chamado do seu muito amado, porque ele sentia, acima de tudo, aquela angústia por ver que a humanidade ainda não tinha conseguido alcançar o entendimento da promessa crística. E o chamamento que ele trazia em nome de Deus, em nome de todos os apóstolos, aquelas pessoas que o antecederam, né, com os profetas, e inclusive fazendo aqui aquela substituição muito efetiva do Deus de Moisés, chamado de Senhor dos Exércitos, para o Pai de infinita bondade e misericórdia, que ele trazia como um chamamento novo à humanidade inteira. E esse discípulo muito amado, chamado João, foi aquele que teve a capacidade, né, e quando da prisão do Cristo ali no Horto das Oliveiras, que basicamente os apóstolos, eles, digamos, cada um pega o seu caminho, e João não. João jamais abandonou o Cristo. Participou de todo aquele martírio, né, da prisão do Cristo, daquele chamamento, das dores experimentadas, porque ele via naquele ser um ser divino. Ele testemunhou nos seus 3 anos de vida pública o amor que aquela criatura trazia à humanidade. De certa forma, não contestando a autoridade religiosa da época, mas dando uma oportunidade para o entendimento diverso e verdadeiro do projeto que Deus carregava através dele para toda a humanidade. No Evangelho de Lucas, que aliás é o único que fala da crucificação,
interessante essa história, porque nosso presidente, que gosta muito da Taylor Caldwell, se recorda lá que no livro de Lucas, né, chamado O Médico de Homens e de Almas, no relato de Flacos, que era meio-irmão de Lucas, irmão por parte de mãe, ele dá a sua versão sobre, porque ele era o centurião que comandava aquela centúria, né, os 100 homens que fizeram o séquito desde a saída da Torre Antônia até o Gólgota. E ele experimenta, esse meio-irmão, que era romano, adepto aos deuses de Roma, que estava servindo ali em Jerusalém, mas ele não se adequava àquilo que os cristãos diziam. Ele não acreditava em hipótese nenhuma num Deus único, que ele tinha. Roma tinha vários deuses, mas o que mais esse relato dele traz é a majestade que o Cristo apresentou durante todo o seu suplício. Sempre fazendo questão de carregar as dores do mundo. Imaginemos uma criatura, porque a dor moral, a dor física é fácil, mas a dor moral experimentada por uma criatura que curou cegos, coxos, aleijados, sofredores de todos os matizes físicos e morais, e que buscou, acima de tudo, testemunhar o projeto de Deus para a humanidade. Então, essa questão que ele nos traz, esse relato que ele nos traz no final, já nos estertores finais, ele relata quando o Cristo deixa para João a missão de cuidar de sua mãe. Então, notem, o espírito que foi injustamente julgado, condenado, trocado por um malfeitor, que carrega todas as misérias humanas sobre os seus ombros, mas que tem alguns que estavam perto dele que nem naquele momento quiseram estar, e tiveram a possibilidade de 3 anos conviver proximamente com o Mestre. João estava ali e recebeu do próprio Cristo a incumbência de cuidar da sua mãe, mesmo padecendo dos sofrimentos físicos e morais. Apresenta a Maria aquele que seria doravante o seu filho, e apresenta a João aquela que seria doravante a sua mãe. E quando a gente entende, né, que esse chamamento crístico, que se fez mais presente com a doutrina espírita, onde o Senhor Jesus nos traz a conceituação desse projeto de Deus para a humanidade, e diz o seguinte: olha, essa doutrina é o Consolador prometido, é aquilo que eu falei para vocês, que mesmo vocês ainda não tendo entendido, essa doutrina vai lhes ensinar a consolar a sua dor. E acima de tudo, nos faz ver que essa dor foi, acima de tudo, uma escolha nossa. Então, na presente encarnação, o chamamento que nós fazemos, né, o que a doutrina espírita faz através das múltiplas obras, é justamente para isso. Porque se os tempos são chegados, e a preparação daqueles que foram chamados tantas vezes a serem os trabalhadores da última hora? Parafraseando o nosso Francisco Cândido Xavier, pelas bênçãos do Pai Celestial, envergamos o corpo que merecemos, tendo ao nosso dispor a família que necessitamos. Nessa grande oficina de trabalho chamado lar,
em que dioturnamente nós temos oportunidades sublimes de domar as nossas inclinações inferiores. Essa paciência que às vezes nos falta, esses julgamentos extremamente infelizes que nós fazemos, e o Cristo já tinha nos dito lá, olha, você consegue ver a trave no seu e não vê o argueiro no seu e não vê a trave. Perdão. Não consegue, você vê o argueiro no olho do outro, mas não vê a trave que está dentro do seu. O nosso lar hoje nunca foi tão abençoado. Porque nós temos a tecnologia para nos chamar para um mundo diferente, mas nós temos essa proximidade física para nos chamar cada vez mais numa vivência mais fraterna. João, esse discípulo muito amado, que sempre esteve com Cristo, nos dá, através principalmente do Apocalipse, esse famoso checkmate para aqueles que gostam de xadrez. Se muito será pedido a quem muito foi dado, nós, que graças a Deus habitamos um país abençoado, que tivemos um lar que nos acolhe, criaturas colocadas na convivência diária, que são exatamente aquelas que nós deveríamos ver que se constituem verdadeiros espelhos, nos quais nós buscamos continuamente a apontar aqueles erros que na realidade são os nossos. E esse prolongamento a gente faz no local de trabalho, na nossa casa em que nós exercitamos a nossa tarefa mediúnica, na convivência social, e por aí vai. Os tempos que são chegados, cada vez mais nos concitam, não a entender, mas a praticar aquilo que nós temos relutado por séculos e séculos de começar a praticar. E como eu falei que nós faríamos uma conclusão, a doutrina espírita, principalmente ali na década de 1950, 60, ela era muito pródiga de efeitos físicos. Então, numa cerimônia pública, numa reunião pública, os médicos doadores de ectoplasma traziam, ali perfumes maravilhosos que a gente não conhece no plano físico, flores que eram materializadas belíssimas, espíritos se materializavam da parte de cima na parte de ou na parte de baixo, vozes que se ouviam claramente. No chamamento, através da manifestação física, para que nós tivéssemos a crença em Deus. E essa crença em Deus pudesse ser constatada através da comprovação de que a vida existia depois do túmulo. Mas muitos de nós ainda queríamos e queremos que Deus, de certa forma, nos convença disso tudo. Quando Cristo nos chama para fazermos a reflexão que Ele é a videira, com raízes fincadas no chão, que aqueles que estão sob Ele, sob essa videira, sob essa cepa, eles podem ter uma vida facilitada e protegida, e acima de tudo eterna. Nós ainda questionamos a divindade, questionamos aquilo que realmente é patente, e enquanto questionamos, perdemos as oportunidades. Eu trouxe aqui um texto que eu acho interessantíssimo, que eu vou me permitir ler. Chico certa vez foi,
aqueles que tiveram a oportunidade de ler, propaganda da nossa livraria, hein? Tem um livro muito bom aqui chamado Meus Pedaços de Espelho. Esse livro, na nossa modesta opinião, é a maior obra sobre Francisco Cândido Xavier que já foi publicada. É da nossa irmã Marlene Nobre. Ela pegou tudo que tinha sobre o Chico e falou de outros autores e colocou a vivência dela como Chico. E tem alguns momentos interessantíssimos, como um momento aqui que eu vou fazer uma citação, em que lhe perguntam ao Chico quem é Deus. E que ele, em toda a sua humildade e modéstia, ele fez digamos assim, um quadro bem singelo. Olha, quem sou eu para descrever Deus? Mas ele buscou, na citação do Livro dos Espíritos, mais ou menos o mesmo contexto. E aí perguntaram quem era Jesus. Ele foi na mesma linha, mas aí, aspas, ele se traiu. Quando ele falou que... Ele falou aqui que certa feita ele, Chico, questionou Emmanuel se ele poderia dizer mais a Chico sobre a presença de Deus e a existência de Deus. Ele falou o seguinte: vou resumir para não ficar muito longo aqui. A esse respeito, peço licença, ele, Chico falando, para dizer que certa feita, indagando de Emmanuel qual a posição de Jesus no sistema solar, ele me respondeu que ficasse a respeito de Deus com a expressão do Pai Nosso dita por Jesus, e não perguntasse muito, porque eu não teria mente capaz de entrar no domínio desses conhecimentos com a segurança precisa. Eu insisti, e ele então desdobrou um painel à minha vista, num fenômeno mediúnico. Apareceu então a Terra na comunidade dos mundos do nosso sistema evolutivo em torno do Sol. O nosso Sol depois, em outra face do painel, evoluindo para a constelação que, se não me engano, é chamada de Andrômeda. Depois, essa constelação arrastando o nosso sistema e outros evoluíam em direção de outra constelação que já não tinha nome na minha cabeça. Essa outra constelação avançava para outro mundo ou outra galáxia maior ainda. Depois apareceu a nossa galáxia imensa, como se uma lente de alta potencialidade estivesse entre os meus olhos e o painel. E a nossa galáxia evoluía como outras muitas, em torno de uma nebulosa enorme que Emmanuel me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas. Então, a minha cabeça ficou cansada, eu pedi para voltar, como se tivesse saído de um foguete da Terra e me perdesse na imensidão dos tempos. Me deu uma vontade enorme voltar para minha casa e tomar um bom café. Dito isso, esse Deus que nós temos certeza que é o nosso Supremo Pai, que nos deu como norte, como guia, a possibilidade de conhecer Jesus. Que nós possamos todos, nessa memorável noite, no momento do nosso repouso, do nosso corpo físico, nos ligarmos aos nossos mentores e amigos espirituais, assumindo o compromisso de começarmos a praticar os ensinamentos de Jesus. Fiquemos em paz.